Olá, pessoal da Via Cultural, tudo bem? Aqui é o Paulo Schlick de novo para a terceira aula de fotografia. Hoje a gente vai falar sobre enquadramento, composição, linguagem. Sejam bem-vindos. Falando sobre linguagem e composição e regras de composição, eu não sou muito chegado em regras, né? Eu acho que fotografia é uma arte e é uma arte diferente da pintura e do desenho. O desenho e a pintura têm um tempo para compor a imagem, né? O artista vai lá, pensa o que vai fazer e desenha de acordo com o que ele imagina. Ele quer criar um impacto com aquilo. A fotografia trabalha com o possível, né? Você tem uma janela de tempo de luz que às vezes é muito curta. Muitas vezes na natureza a luz ideal dura 10 segundos. Então, se você não for rápido no pensamento, você perde a imagem, você perde a luz, né? E aí você tem uma imagem com uma bela composição, mas com a luz fora de ponto, né? A luz já passou, a luz bonita já passou. E muitas vezes você precisa se deslocar para fazer um enquadramento melhor, né? Não basta simplesmente se abaixar ou subir. Bom, subir em algum lugar, se tiver algum lugar acessível, se você levou uma escada com você, mas normalmente você dá uns 5 passos para frente, para a direita, para a esquerda, para trás, e aí você tem um melhor enquadramento. Se você está trabalhando com uma lente fixa ou com celular, então eu acho, eu acredito que a composição deve ser trabalhada, estudada, também com base nos elementos, nos pesos de cada elemento em cena. Então, muitas vezes a gente tem um elemento que é muito bonito, marcante, determinante, ele tem um peso na imagem, e você não consegue eliminar esse elemento, porque você está fazendo um documentário, ou então tá fotografando na rua e tem aquela pessoa lá com aquela roupa vermelha marcante e tal. Você tem que fazer o melhor com aquilo, tá certo? Você não vai dirigir as pessoas, falar, muda para cá, vem para lá e tal, dá é, uma dirigida, isso não funciona, né? A não ser que você esteja fazendo publicidade, é uma outra história, né? Ou um editorial e tal. Bom, eu acho que essas regras que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, elas estão aqui para serem quebradas, né? Isso é importante dizer. É importante a gente estudar num primeiro momento, saber que existe, saber que é bom posicionar os elementos num canto do quadro, nem sempre no meio, mas muitas vezes vale posicionar no meio também, né? A gente vai falar sobre a perspectiva renascentista, né, o ponto de fuga. Foi nesse período que surgiu esse ponto de fuga e a perspectiva, né? A gente passou a trabalhar com vários planos, né? Os artistas começaram a trabalhar com vários planos. E Salvador Dalí também, mais recentemente, né, também trabalhou com a proporção áurea por acreditar que isso é esteticamente melhor. Mas ele tinha lá todo o tempo dele, né, para compor a imagem e tal. Quando a gente fotografa a natureza, uh, a gente tem tempo para planejar e esperar a melhor luz, né? Muitas vezes na rua não tem esse tempo, né? A gente sabe disso. E na natureza, às vezes você consegue esse tempo sim, mas às vezes também não. Então é importante ter em mente isso para ser rápido no gatilho, rápido na composição. Eu sou fotógrafo há 30 anos, há mais de 30 anos, né? E eu aprendi, estudei essas regras de composição de imagem, de enquadramento, de proporção. Essas regras elas serviram para mim durante um tempo,
até eu me acostumar a compor a imagem sem pensar nelas, ou então eu não pensava mais, né? Na verdade, eu confesso que foi difícil preparar essa aula porque eu nem lembrava mais. Isso não está mais na minha cabeça. Eu incorporei isso na minha respiração, eu não penso mais para fazer. Eu sei onde vai estar o ponto de interesse e a proporção que eu quero. Também penso em proporção de página, a loucura, proporção de revista, de Instagram, enfim, né? A gente tem isso na cabeça já. Já sabe se a proporção é 1:3, ou então um 16:9, né? Ou uma janela panorâmica, né? De cinema. Enfim, a gente tem várias proporções que cada quadro tem o seu charme, né? Então, isso, com o tempo, é bom a gente pensar em eliminar essas regras, né? E não, porque elas podem virar uma camisa de força, né? Você se enjaula e aí depois não consegue mais se libertar disso, né? Ficar sempre querendo deixar tudo enquadradinho e tal. Não, é bom quebrar isso um pouco, deixar a imagem falar, deixar a imagem que você está fotografando falar por si, né? E isso a gente desenvolve com observação, observação e referências. A melhor coisa para fotografar é ver muita obra de fotógrafo, muita obra de pintor, de desenhista, muita arquitetura, muita moda. É olhar esse material e saber o que eu vou fazer com isso, como eu vou tirar o melhor proveito disso, né? Às vezes uma ceninha boba lá num canto, super exposta, pronto, resolveu o assunto, né? Ou então subexposta. Então eu trago a imagem para um canto do quadro e deixo as perspectivas falarem, né? As linhas de ação. Bom, essa imagem é do início do Renascimento. Ela data de 1481 a 83. É uma pintura de Pietro Perugino. É um fresco, talvez a pintura mais famosa da Capela Sistina antes de Michelangelo. O nome dela é Cristo entregando as chaves do reino a São Pedro. Perugino foi capaz de colocar suas formas pintadas no espaço, representadas de uma maneira totalmente nova e convincente. A inovação é uma representação tridimensional que marca o início da Renascença. Perugino abandona a superfície bidimensional usada até então. No que diz respeito à composição, o elemento mais marcante aqui nessa obra é a linha. E é através dela que Perugino nos deixa uma imagem didática de como usar a perspectiva linear de um ponto de fuga. A série de linhas horizontais divide o primeiro plano do plano de fundo, e as linhas diagonais criam a aparência de profundidade, à medida que convergem no ponto de fuga próximo à porta do edifício no plano de fundo. O resultado é que a cena ocorre no que parece ser a grande grade, que permite aos espectadores verificar com clareza a distância entre as figuras do primeiro plano, do meio e no fundo. Além disso, Perugino usou a perspectiva aérea para fazer as colinas de ambos os lados do templo parecerem desaparecer no fundo. Ambos os tipos de perspectiva ajudam o observador a entender visualmente que a cena está ancorada realisticamente em 3 dimensões. A primeira das regras de composição é a mais básica, talvez vocês já conheçam, que é a regra dos terços. É o princípio básico para você deixar uma imagem mais atraente, esteticamente mais interessante. Essa regra dos terços consiste em posicionar o elemento principal da imagem em uma das linhas ou na intersecção dessas linhas.
Então, pode ser um horizonte na parte de cima ou na de baixo, pode ser essa flor do lado esquerdo, na vertical. Então, essa é uma forma de deixar a imagem mais equilibrada e mais atraente, deixar um ar do lado direito da imagem, por exemplo, como está aqui. Esse é o segundo exemplo da regra dos terços. A flor está posicionada no canto inferior direito e as outras flores estão em menor destaque. Então, a imagem focada não está centralizada, ela está deslocada do centro, permitindo que a imagem tenha um movimento. Percebem aí as linhas? O ponto de interesse está na intersecção de duas linhas. Então, essa é uma forma de deixar a imagem interessante. É apenas uma guia, tá, gente? Não é uma regra, né? Aliás, é uma regra, mas não precisa seguir sempre, né? É para ter em mente que isso fica mais interessante. Se a imagem fosse de uma outra forma, tivesse mais foco em tudo, talvez a imagem ficasse mais interessante de outra forma, né? Nesse caso, tem todo o movimento das flores desfocadas e tal. Se elas estivessem mais próximas, elas estariam mais focadas, seria talvez um outro resultado da imagem. E talvez a gente enquadrasse ela de uma forma diferente. Então é importante ter isso em mente e ter a flexibilidade para escolher aquilo que te parece mais harmônico naquele momento. E com o tempo o teu olhar vai ficando cada vez mais treinado e já vai enquadrar isso. Essas regras de textos, elas estão disponíveis nos celulares, só ir lá nos menus que você encontra essas linhas. Celular, câmera digital, todos eles têm lá no menu uma opção para deixar isso visível, né? Então eu super recomendo deixar visível, principalmente no início, para ajudar a compor. A segunda regra de composição ou de enquadramento que a gente vai ver hoje é a espiral áurea. Ela é baseada numa regra complexa, matemática, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu acho que não cabe, numa aula de fotografia, entrar em matemática. Basta saber que o quadro é dividido de uma forma um pouco diferente e que eu considero mais harmônica que a regra dos terços. Tá? Você percebe que os dois elementos laterais são maiores do que o central, não são igualmente proporcionais como na regra dos terços. Essa proporção áurea, ou proporção dourada, ou a espiral dourada, né, de Fibonacci, vocês podem pesquisar, tem informação disponível na internet, na Wikipedia, mas eu acho que numa aula de fotografia o importante é perceber os volumes, os pesos dos elementos em cena. Então aqui nessa imagem a gente tem um elemento em primeiro plano, com uma perspectiva para o fundo, e esse elemento está na intersecção das linhas horizontal e vertical do lado direito. Essa é uma espiral considerada harmônica, que tem uma melhor utilização estética. Salvador Dalí se baseou nessa espiral para fazer algumas obras, né? É claro que ele tinha todo o tempo do mundo para desenhar, e numa cena como essa que está acontecendo rapidamente, você não tem esse tempo. Você precisa ter isso em mente e aí imaginar, opa, pode acontecer uma coisa boa assim. E aí eu deixo o final, o corte final para acontecer depois. Essa imagem, por acaso, não tem corte. O corte original dela é esse, né? Foi uma imagem muito feliz. Mas, às vezes, é melhor você trabalhar, enquadrar um pouco mais aberto,
para permitir reenquadrar um pouco depois e chegar nessas proporções, né? É uma forma, no começo é um bom exercício fazer isso, né? Eu super recomendo isso. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente falou sobre composição, enquadramento e a linguagem da fotografia, né? Ninguém começa escrevendo como Graciliano Ramos. E a fotografia é uma linguagem, desculpe, como a escrita. Então, o importante é praticar. E praticando você vai ficar cada vez melhor. Seja lá com que câmera você tem na mão, se é o celular, uma câmera compacta ou uma câmera expert ou amadora ou profissional, sei lá. O importante, a melhor câmera é aquela que você tem na sua mão. Então é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.